Olá, meus queridos, estamos de volta para o nosso Instituto Didascalo, o canal que nós colocamos com exclusividade para cursos sobre liderança e discipulado. Quer aprender tudo sobre liderança e discipulado? Então é nesse canal. Quero agradecer aqui, se quiser se inscrever no nosso canal, quero agradecer por aqueles que já escreveram. E deixa um detalhe, deixa o seu like, querido, deixa o seu like. O seu like também é muito importante também para mim, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o nosso curso, o novo curso, que é Evangelismo de Oração. Hoje a gente vai aprender aí algumas coisas a partir de hoje, falando sobre esse assunto muito importante que a igreja precisa se inteirar. Você que aí, que é membro de uma igreja, e alerte aí o seu pastor, alerte aí o pessoal da sua igreja, os líderes, principalmente aí, para poder assistir esse curso. Quero falar que nós terminamos agora há pouco, sentinela de oração, que nós falamos sobre intercessão, falamos tudo sobre oração, a importância que tem. Sempre digo que esses dois cursos têm que andar de mão dadas. Não pode ter separação entre um e outro. Porque o evangelismo de oração precisa de o evangelismo precisa de oração. E o sentinela precisa do evangelismo. Senão a igreja não cresce, a igreja não desenvolve. Ok? Vamos lá. O tema de hoje é interessante. A primeira aula ela é muito interessante. O que o diabo não quer que você saiba. Hã? Vamos lá? Você pode estar caído, mas Satanás também está. O primeiro a se levantar conquistará a cidade. Então tá aí. Pastor, eu estou caído, não tem importância nenhuma. Ele também está. Ele já perdeu a batalha. Você ainda tem possibilidade de ganhar a batalha ainda. É só você voltar para Jesus, só se firmar em Jesus, só se você focar em Jesus, já acabou o problema. Ok? Ele está caído, acabou. Para ele é caso perdido. Para nós não. Nós temos ainda a salvação de Deus. Bom, se você é, um conquistador de cidades, o sentimento de desalento e fracasso não lhe deve ser estranho. Muitos que atuam nesta área de ministério já experimentaram sua força nos períodos de maré baixa. Quantos eu já conheço? Eu estou aqui, eu sou um deles. E é natural que você sinta-se fraco, que você fica meio desanimado. Porque é natural, porque você está numa batalha. E essa batalha vai exigir muito de você, e às vezes, né, por aquilo que a gente está sentindo, a gente acaba por estar vulnerável, a gente acaba se levar por alguns pontos, e nós precisamos reagir justamente esses pontos. Esses pontos. Mas, não podemos ver aqui, quantas pessoas que estão na área de evangelismo, mesmo em maré baixa, fluíram, cresceram. Então, mesmo que as coisas estejam lá embaixo, avance, em nome de Jesus. O que pensamos de forma como a maioria dos cristãos interpreta, a situação de Jó, a tribulação de Jó, perdão. Vamos lá. Concentremos-nos quase que exclusivamente no que Jó perdeu, no que ele perdeu, e deixamos de ver o ponto principal deste drama épico. Qual é? O diabo perdeu feio para um simples ser humano. Ele perdeu para Jó. Chegou lá, falou assim, olha, é só deixar eu tocar nele, é só deixar, você vai, toca nele. Aí foi lá, tocou aqui, tocou lá. No final das contas, ele deu um tiro no pé dele. Satanás sempre está dando um tiro no pé. Você pode ser um tiro no pé de Satanás. Vamos lá. Satanás acabou desacreditado e humilhado diante dos seus próprios demônios. O que o diabo mais valoriza, que é o seu orgulho, foi esmagado debaixo do pé de Jó. Jó acabou com Satanás.
E às vezes nós estamos dando mais vantagem a eles, sabendo que nós já recebemos nossa vitória. Lembra do discípulo quando saíram? A gente vai falar muito sobre isso mais tarde, né? Tem muita coisa para falar. Os demônios nos submetem. É, os demônios submeteram ele e ele vai se meter mesmo, em nome de Jesus. Tem bem algo aqui, Bíblia. Pontinho, pontinho, pontinho. Todo progresso evangelístico custa um preço. Nunca pense que tudo é de graça. Tá bom? Nada disso. Tem um preço muito alto. Por isso que é preciso que a gente crie uma estabilidade bíblica e espiritual. Seja ela conhecimento, tem que ser ela conhecimento e palavra, não conhecimento e palavra, conhecimento e oração. Tem que ter as duas bases. E por isso que nós estamos aqui para isso. Por isso que eu criei esse canal. É para poder auxiliar aquelas pessoas que estão em crescimento espiritual. As coisas não são fáceis, não são simples como nós imaginamos. Nem todo mundo tem estrutura para poder suportar o preço ou o peso que convirá sobre ele. Então, por isso, a gente tem que ter estrutura. Que se você foi criado, se você tem se Deus tem um propósito de fazer um prédio de 100 andares, 100 andares, você precisa ter uma base, um alicerce bom para isso. Bom para isso. As pessoas aí que sem alicerce, ou faz de qualquer maneira o alicerce na sua vida, e vai construindo, vai construindo, vai construindo. Chega um tempo que o prédio, o peso é tão grande que o prédio cai, que o prédio cai. Aí cai tudo sobre ele. É o que está acontecendo em alguns casos. Bom, Satanás quer que nos focalizemos no preço que nós pagamos a fim de não percebermos o preço ele, que Jesus, que ele já pagou, que é Jesus. Então, não vamos nos preocupar com o preço. Ele quer que nós fiquemos ali, sabe, lamuriando, lamentando sobre o que está acontecendo conosco. Não é nessa, não. Este manha dele. Ele sabe que se ficarmos desanimados e preocupados com as nossas feridas, jamais veremos como estamos próximos do maior derramamento do Espírito de Deus de todos os tempos e sobre a cidade deste mundo. Né? Então, esquece as feridas, por mais que elas doam, vamos avançar. Mesmo, ai, ui, ai, vai avançando, vai avançando. E com certeza Deus é contigo. E Satanás quer que você fique ali, sabe, lamuriando. O prêmio está ao nosso alcance. Porque temos que lutar tanto contra o diabo. Porque porque é ele que cega os perdidos, para que não vejam a verdade do Evangelho. Observe o que Paulo falou aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, ele está aqui para isso. O trabalho dele é cegar o entendimento dos incrédulos, dos descrentes deste mundo. E nós estamos aqui para iluminá-lo. Nós somos, por isso Jesus nos chamou e disse que nós somos a luz do mundo, isto é, a luz é que ilumina as trevas. É exatamente isso. E João 10, 28, aí tem um acréscimo aqui dizendo: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Isso é, Satanás não pode arrebatar das mãos do nosso Salvador, por isso a nossa salvação está assegurada. Estamos seguros em Cristo, mano, em Deus. Temos mais aqui. O diabo pretende usar para o mal. O diabo pretende usar para o mal o que Deus usa para o bem. Por isso, o resultado das nossas provações, tribulações, é sempre positiva. Aquilo que você parece que é mal, é justamente isso que Deus quer que você perceba, que é bênção. Quer ver uma coisa? Trabalho. Tem pessoas que vão assim, eu vou para a batalha. Irmão, me perdoe a minha franqueza aqui, mas trabalho não é batalha. Trabalho é bênção, muita bênção. E para nós que somos cristãos,
pode virar não, vamos dizer assim, um campo missionário. O maior campo missionário não está nos países assim, não. O campo missionário estão no nosso local de trabalho, na escola onde você estuda, na vizinhança onde você mora, né? Esse é o nosso campo missionário. Então, se você entendesse dessa forma, nada disso seria ruim para você, né? Em Gênesis, olha o que em Gênesis, esse versículo é muito forte, né? Gênesis capítulo 50, Gênesis 50, versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tomou em bem para fazer. E não estou vendo agora? Pois estou vendo agora que se conserve a vida de muita gente. É José falando isso para os seus irmãos. Aquele que se pensava que estava fazendo mal para ele, acabou aquilo que Deus transformou naquilo em bênção. É isso que às vezes é a forma de ver as coisas, de visualizar. Qual é a visão que você está tendo? É carnal ou a visão espiritual da situação que você está vivendo? Tudo isso tem muita importância. Se você não tiver esse tipo de análise na sua visão, as coisas vão ficar sempre ruins para você. Vamos lá. E aí, em Romanos 8, 28, o famoso versículo diz: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outro ponto aqui. Mesmo nas áreas em que pecamos voluntariamente, o Espírito Santo está trabalhando ativamente, levando-nos ao arrependimento. Quando nos arrependemos, o sangue de Jesus graciosamente apaga as marcas do pecado. Esqueceu o pecado. Ah, pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa. Você hoje o pecado está apagado. Ele quer também, nessa área, de salvar. E depois dessa salvação, mostrar para as pessoas que todos eles podem também ser salvos. Coisa linda, né? Coisa linda. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Outro ponto aqui. Em nenhuma dessas frentes, salvação, tribulação e santificação, o diabo consegue ferir os seguidores de Cristo. Por isso, o principal propósito de nossas batalhas contra o diabo é abrir os olhos perdidos para o Evangelho. O nosso propósito é livrá-los, é abrir a visão deles sobre o Evangelho. Agora, é claro que sem a presença do Espírito Santo é impossível isso não estar em comunhão com Deus. Depois, trazer a palavra de Deus para essas pessoas. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 26, Atos 26, versículo 17 e 18, diz assim: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para que abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados, a herança entre que são santificados pela fé em mim. Vamos lá, eu vou abrir os olhos deles. Deus só vai fazer as coisas se você for, se você estiver à disposição dele. Então, não é nós ficarmos batendo palma para o mal que acontece na terra, é porque um traficante morreu. A gente já fala muito sobre isso aqui, é porque uma pessoa ruim morreu e já não bater palma. Não. Porque lembrar que todos eles podem ser salvos, né? Então, nós estamos perdendo tempo em ficarmos aí se vangloriando por alguma situação que passa alguém que fez o mal. Ao contrário, vamos lamentar, dizer, mais uma alma foi para o inferno, né? Infelizmente. Isso é motivo de. Isso tem que ser, em vez de ser motivo de alegria, deve ser e tem que ser motivo de choro, de tristeza para nós. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Essa é uma frente de batalha onde o diabo tem alguma chance, porque ele tem as pessoas com seus olhos vetados.
Eles não conseguem ver a luz do Evangelho. Por isso que não adianta você falar assim, se tivesse Deus, não tem Deus. Eu sou cego. O que temos que fazer com o cego? É dar vista aos cegos. O que Jesus falou lá, quando ele foi ungido. Eu fui ungido para dar vista aos cegos. Não é somente os cegos físicos, né, a cegueira natural, não. É a cegueira espiritual também. Mudanças poderosas estão ocorrendo na igreja e em nossas cidades. Mudanças que, de alguns anos atrás, seriam inimagináveis, mas foram as mudanças superficiais nas mudanças de paradigmas. Quando as consideramos isoladamente, talvez essas mudanças não pareçam impressionantes, mas quando as visualizamos como peças de um quebra-cabeça que está sendo rapidamente montado, as implicações revolucionárias são claramente visíveis. A igreja pode transformar o clima espiritual de sua cidade. Pode mudar tudo. Nós podemos mudar o clima espiritual de uma cidade. Pode mudar, depende da igreja. O que eu vejo alguns casos acontecendo hoje é uma briga entre igrejas, uma disputa entre igrejas, e infelizmente chega a um determinado ponto da vida e, e no final das contas, quem ganha nisso tudo é Satanás. Infelizmente, quem ganha é Satanás. Então nós temos que quebrar, às vezes, paradigmas que são criados para poder segurar, né? Para poder assegurar a igreja, para não permitir que a igreja trabalhe. Entendeu? Vamos lá. Um paradigma é uma grade conceitual através do qual você percebe a realidade. Uma mudança de paradigma é uma alteração daquela grade que nos permite ver a realidade de forma diferente e muitas vezes mais efetiva. Gente, quando falamos em paradigmas, nós falamos em tradição. Mudar a forma que pensava ontem e que se pensa hoje. E nós podemos mudar com isso. Como eu falei, lembrar que o mundo está evoluindo e nós temos que acompanhar a evolução desse mundo. Hoje nós temos o famoso a internet, o YouTube, o Instagram, temos o Facebook, temos até hoje não é mais Twitch, mas é X e outros mais, coisas que podem ser veículos de evangelização. Não é veículos para poder fazer manifestações contra a política, não é veículos para poder fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que não deveria falar. É se utilizar para evangelizar. E aqui eu coloquei esse canal foi para isso, para poder evangelizar. Mudanças de paradigmas são as dobradiças que permitem que descobertas e avanços científicos sejam abertos. Uma mudança de paradigma também representa uma tradição de pensamento irreversível também. Vamos lá. A igreja está surgindo como resultado desses novos paradigmas. E é mais forte, mais saudável, mais poderosa, perfeitamente capaz de transformar nossa cidade para Cristo e através de transformar o seu clima espiritual. Então, padrões, paradigmas, até tradições, elas podem ser mudadas. Podem. O que não pode ser mudada é os princípios bíblicos. Por favor. Isso aqui, não. Isso aqui, de maneira nenhuma, não. Agora, princípios, tradições, podem ser mudados. Tradições de roupa, tradições de chapéu, tradição de óculos, tradição disso, tradição daquilo. Irmãos, isso não altera os princípios bíblicos, é de bom tamanho. Porque não pode alterar os princípios bíblicos, não pode ir além do que não pode sair da Escritura Sagrada, né? Ou não, também sem acrescentar e sem tirar, não é verdade? Vamos lá, mudanças de paradigmas e atos proféticos. Vamos lá. Atos proféticos são encontrados através de toda a Bíblia. Deus disse a Jeremias que fosse a casa do oleiro onde ele veria um vaso quebrado e refeito nas mãos do oleiro, como ilustração concreta de como Deus transforma o material através
do sobrenatural. É o que eu falei. Se você sabe que Deus ele faz isso, então você tem que lutar até o fim para que Deus faça isso na vida das pessoas que estão lá fora, mesmo que sejam elas totalmente depravadas, em todo sentido, tanto depravada sexualmente como depravada moralmente, e estão no fundo do poço. As pessoas podem sim. Aí, olha, não tem mais jeito, tem sim, basta você querer. Em outra ocasião, uma pedra foi amarrada a um livro de profecias lançada no Rio Eufrates, para ilustrar o iminente juízo contra a Babilônia. Então, ele usava, sabe, atos proféticos de Jeremias, temos dois aqui, para poder dar ali, ensinar alguma coisa. Primeiro, Jeremias, do vaso do oleiro, para dizer que ele é o Deus que transforma as coisas. Está quebrado, Deus vai lá e coloca tudo perfeito novamente. A outra é que trouxe um julgamento para uma nação que estava oprimindo o seu povo. Continuar. A instituição da ceia do Senhor também foi um ato profético. Jesus partiu o pão e abençoou o cálice para simbolizar não apenas a morte, mas também a redenção que fluía do seu sacrifício. Então aqui está na esfera que é natural por exemplo, a traição, lembra de Judas, no abandono pelos discípulos na cruz, o desamparo pelo Pai naquele momento crucial que Jesus se encontra sozinho na cruz. Né? Através desse ato profético, entretanto, Jesus construiu uma ponte de fé para uma nova realidade de revolução de redenção e de reconciliação. Atos proféticos são importantes, poderosos agentes de transformação. Agora, não vou aqui também colocar aqui, generalizar sobre outras coisas aí, a campanha disso, a campanha daquilo. Calma aí, né? Nós podemos sim usar os proféticos, quando nós temos a ceia, e nós utilizamos ali o exemplo do pão, do vinho, para poder lembrar do que Jesus ensinou para a gente sobre a ceia do Senhor. Né? Temos o batismo, que é um ato profético também, a dizer que a pessoa ela se arrependeu dos seus pecados. Esses dois sacramentos aí, eles são muito importantes para poder a gente entender essas coisas na luz da Escritura, tá bom? Somos instruídos a não desprezar pequenos começos. Isso é texto interessante, pessoal. Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: Pois quem despreza o dia, humilde começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos, são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então, aqueles que têm que despreza ali as humildes coisas, né, eles vão entender que, por exemplo, no caso aqui, eu ouvi um prumo na mão de Zorobabel, como ato profético também, simbolizando a reconstrução da vida espiritual daquele povo. Então, é um ato profético para isso. Então, nunca despreze as coisas pequenas da sua vida, seja elas as que for, quaisquer que for. Não despreze nada. Ao contrário, valorize tudo aquilo que Deus tem dado para você, seja em que tamanho for, a dimensão do tamanho que for. Né? Então, vamos valorizar isso em nome de Jesus. Uma entidade espiritual disfarçada de Maria, mãe do terreno do nosso Salvador, apareceu para uma simples mulher na cidade. Está falando da cidade de São Nicolas. É uma ilustração que está dando aqui, ou melhor, um testemunho que está nos dando aqui, eu queria que você escutasse ele com calma. Vamos lá. A aparição conhecida como a Rainha dos Céus tomou a forma de uma virgem chorosa, e lágrimas apareceram na face de uma estátua de mármore de Maria. Peregrinos começaram a fluir para São Nicolas. Logo o santuário foi construído. Infelizmente, quando este novo culto floresceu, a cidade murchou.
as principais indústrias faliram, o comércio parou, a polícia perdeu o controle sobre a criminalidade, algumas igrejas se dividiram de forma vexatória, pastores morreram prematuramente, a supervisão pastoral na cidade tornou-se inexistente e o crime espiritual tornou-se hostil. Nossa cidade, que é a cidade dele aqui, de São Nicolas, espiritualmente falando, brilhava no crime de um monte, foi reduzida a um vale de desespero, no oásis espiritual transformou-se em um deserto. Uniram-se os pastores e anciões da igreja de São Nicolas, mais 7 entradas na cidade para realizar um ato profético. Aí vamos lá. Antes nós falamos aqui o que aconteceu lá, e entenda uma coisa, não é diferente do nosso país, não. Nosso país hoje vive quase na mesma situação. Infelizmente, até os ditos que diriam que são evangélicos estão adotando essas ideias, não propriamente aqui, de adoração a Maria, adoração a ídolos, adoração a santos, a padres, a, a madre, sei lá como que fala, não adoram homens, né? Mas adoram alguma coisa, ou se colocam como Deus de alguma coisa. Vamos lá, aqui nós temos aqui, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles fizeram um ato profético sobre a cidade. A primeira coisa que eles fizeram o primeiro ponto de ato profético, a primeira parte arrependemos-nos publicamente pelo pecado dentro da igreja que permitiu a entrada de enganos catastróficos na cidade. Então, o que eles fizeram? Realmente eles se colocaram dentro dessa culpa, eles foram dessa responsabilidade. Então, por causa disso, temos que nos arrepender, porque nós permitimos entrar. Então, está na hora de nós, pastores também, nos colocar nessa mesma situação, né? Nos colocar responsável pela nossa cidade. O Dr. Charles Claff escreveu que os demônios são como ratos pelo lixo no seu interior. Se você tem problemas com ratos, não culpe os ratos, é o seu lixo. Limpe o seu lixo e os ratos irão para outro lugar. Simples. Limpe. Lá em casa, além do. A nossa casa me durou muito. Nós tínhamos. A nossa casa estava um pouco meio cheia de coisas, né? E depois a gente começou a aliviar, jogar alguma coisa fora. Me durou bastante lá. Os ratos não voltam lá. E além da Mel, né? Aquela cachorrinha lá que ela não dá mole para os ratos, não. As trevas só podem prosperar na ausência da luz. Não tem luz, então as trevas ela prospera, ela prevalece. É o que está acontecendo no nosso país, no mundo todo, né? As luzes, aqueles que dizem que ser luz, mas estão brigando entre si. Eu falei, nessas brigas de igrejas aí, de líderes, quem ganha com tudo isso é somente Satanás, mais ninguém. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos lá, a segunda parte desse aqui do trabalho que eles fizeram evangelístico de atos proféticos declarar unanimamente em oração que a cidade pertence a Deus. Ela pertence a Deus. Enfincar estacas no chão, escritas com promessas bíblicas em cada entrada da cidade. Boa ideia. Revezar com o martelo. A cada golpe e cada golpe acompanhado por declaração profética. Isso é muito bom também, né? Então a gente pode fazer isso também. Além das passeatas, vamos falar aqui agora sobre isso. Número 3, usar meios como rádio, carro de som, passeatas, entre outras, dizendo que a cidade pertence ao Senhor. Então, tudo isso é válido para a gente trabalhar, né? Muito, muito válido. Vamos lá. O poder do ato profético. Por que os atos proféticos são tão poderosos? Vamos lá. João capítulo 8, versículo 44. Diz o seguinte: vocês são do diabo
que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Aí, tudo que procede desse mundo, nós temos que correr fora. Tem até uma passagem bíblica que eu quero ler aqui na minha Bíblia, Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12, e versículo 2, né? Que a gente sempre está usando essa passagem bíblica, a gente vai usar de novo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixa que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar e agradável, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai implantar mentiras. Nós temos que implantar a verdade. Por isso que temos que colocar um cinturão da verdade, como Paulo ensina lá em Efésios, na armadura de Deus. Ok? Vamos terminar já. O primeiro propósito de uma mentira é sempre exercer de alguma forma controle sobre ela, a pessoa que está sendo enganada. Então, agora tomar cuidado que quando você for esclarecer a verdade para as pessoas que estão sendo enganadas, por exemplo, nas religiões, nas seitas como o Testemunho de Jeová, o mormonismo, até os catolicismos mesmo, que tem as suas inverdades lá, que são muitas, né? Inverdades, tem que tomar cuidado, até como foi trazer esse crescimento para elas. Nunca usar a violência, nunca usar a força, e sempre usar a passividade, a serenidade, para poder explicar para eles que aquele conceito, aquela doutrina que eles aprenderam, ela não é bíblica. Ou aceitamos o que é a Bíblia ou não. Uma vez, eu fui ter um confronto com esse pessoal dos Mormons, e eu deixei eles falar à vontade. Depois chegou minha vez, chegou minha vez, e eu falei assim, olha, aí eles falaram que Jesus apareceu na América lá, 1800, não sei o que lá, tá no 1900, não lembro agora o ano direito lá. Aí, eu falei, olha, segundo a história, a América foi descobrida em 1800 e os quebrados, né? E pode isso. Como Jesus apareceu isso muitos anos atrás, anos atrás, não pode ter acontecido isso. E aí eles ficaram calados, né? E no final das contas eles não puderam explicar nada que eu perguntei para eles referente à Bíblia. No final das contas eles foram embora e não puderam continuar com suas mentiras. Então, mentira, ela só pode ser desvendada com passividade, com serenidade. Quando você conversar com uma dessas pessoas, lembra que eles são seres humanos que foram enganados. E se eles quiserem buscar esclarecimento, amém. Se não quiser, acabou o papo. Viu? Não tem discussão, não. Não discuta com essas pessoas, pelo amor de Deus. Isso não é evangelismo. Isso é idiotice. Para terminar, o tempo falta mais dois pontos. A verdade é sempre mais poderosa que é a mentira. Mas aqueles que acreditam em uma mentira vivem sobre o controle da mentira. Então, onde tudo nós temos que trazer a esclarecimento para eles. Diz a Bíblia que a verdade os libertará. Então, temos que pregar a verdade para eles, para que a verdade esclareça eles porque eles estão errados. Está aqui, irmãos, a verdade está aqui dentro. Para terminar, no caso dos fariseus, as palavras de Jesus não entraram no seu coração porque tinham acreditado na mentira no lugar da verdade. Eles acreditaram na verdade deles lá, acharam que aquilo é a verdade deles, como muitos acreditam hoje em tradições. Né? Temos aí o exemplo do catolicismo romano, né? Que as pessoas acreditam nas suas tradições, não saem de lá porque foi ensinado assim, e a maioria delas, não falo que são todas, elas estão contra aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia não tem coisa que não ensina nada sobre isso. Né? Temos aí o caso do Pai Nosso, temos o caso do Menino Jesus, da nascimento do Menino Jesus, temos o Natal, temos a Papa Maria, e tudo isso que eles ensinam, né, não tem nada a ver com o conteúdo bíblico, com o que a Bíblia ensina. E a gente tem que saber lidar também com isso também. Não é simples chegar lá
e abrir o verbo, eles são mentirosos, acabou, acabou. Não, não é assim não. Ok? Bom, queridos, ficamos com mais uma aula aí. Hoje estamos iniciando nosso curso. Tenho certeza que tem muita coisa para nós falarmos aqui nesse evangelismo de oração ainda. Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, pela sua companhia e continue divulgando. Deixe o seu like. Nos abençoe aí, em nome de Jesus. Amém.